Olá pessoal, eu sou o professor Pablo Guimarães e hoje nós temos uma aula prática para entender a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. A lei da inércia diz o seguinte: se um corpo está em movimento, ele irá se manter em movimento, ou se esse corpo está em repouso, ele tende a se manter em repouso. Então essa é uma lei fundamental, é uma lei que rege todos os movimentos que acontecem na Terra e no universo. Por exemplo, se nós estamos correndo, quando nós queremos parar, nós temos uma dificuldade, nós não paramos imediatamente, porque o nosso corpo tende a permanecer em movimento. A mesma questão com o carro. Quando nós temos um carro em movimento, para frear, nós vamos usar o freio, nós acionamos o freio manual com o pedal e aí gera uma força de frenagem, atua com a força de atrito no solo para poder vencer essa inércia e levar o carro ao repouso, parar o carro totalmente. Então hoje nós vamos identificar a diferença que existe na velocidade. Qual é a interferência que a velocidade gera na lei da inércia? Ou seja, um corpo, quanto maior a sua velocidade, maior será a sua inércia, porque maior a quantidade de movimento que existe nesse corpo. Por exemplo, se eu tenho um carro se movimentando a 10 km por hora, ele vai parar mais facilmente, a sua inércia vai ser vencida mais facilmente. Agora, se eu tenho um corpo a 50 km por hora ou a 100 km por hora, para vencer essa inércia, essa quantidade de movimento que existe nesse corpo, exige uma força maior, uma força de frenagem maior. Ou seja, a inércia dele é maior, consequentemente, o tempo e a distância de frenagem serão maior. Isso tudo nós vamos conferir agora no exemplo prático com o carro, se movimentando a 20 km por hora e sua frenagem, e outro exemplo, este mesmo carro com a mesma massa, se movimentando a 40 km por hora e a sua frenagem. Espero que vocês gostem. Pessoal, agora vamos fazer um exemplo prático da lei da inércia, em que nós vamos ter um carro fazendo uma frenagem e em quanto tempo ele leva para sair do deslocamento ao repouso. Vamos acompanhar. Então essa foi uma frenagem a 20 km por hora. Quanto maior a velocidade, maior vai ser o tempo necessário, o espaço necessário para parar esse corpo, no caso, esse carro. Vamos acompanhar agora o de 40 km por hora. Agora, pessoal, nós vamos aumentar a velocidade desse automóvel até 40 km por hora e entender como funciona, qual é a distância necessária. Acompanhe agora. Vocês viram que aumentando 20 km por hora é necessário uma distância maior para poder ele realizar a frenagem total. Isso tem a ver com a inércia, pessoal. Quanto maior é a massa desse corpo, esse corpo está em movimento, maior será a sua inércia, ou seja, maior será a sua característica de se manter em movimento ou se manter em repouso. Quando o objeto está em movimento, ele tende a continuar em movimento. No caso, o carro estava em movimento a 40 km por hora, ele tendeu a continuar em movimento e precisou de um espaço maior para frenar.